E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo 5 matérias para você ficar bem atualizado e uma atualização, tá certo? Vamos à pauta do dia aqui. No caso da atualização, o que é? O preço das ações estão caindo no Japão. Então tem que se tomar cuidado com isso, sim. Tá? Eu vou trazer isso, o que eles estão falando em relação a disso. 3 grandes redes de conveniência, no caso 3 grandes combines no Japão, solicitam o arroz estocado para ser vendido em pequenos e médios varejistas. Aí, essa daqui é bacana, tá? Porque esse vídeo aqui, eu recomendo você ficar até o final, porque ele está trazendo os indicadores do próprio governo japonês, questão de emprego, desemprego, número de vagas de emprego e outras coisas. Tá? Então, se você quer saber realmente como é que está o Japão, fique aqui até o final. Por que disso? Porque todo mês o governo japonês solta. Né? Por isso que eu peço para as pessoas, presta bem atenção no que está acontecendo, porque você vê que o Ishiba falou, o Japão está pior que a Grécia. Beleza, você vê que tem gente, ainda aparece gente, já tem uns 3 dias, todos os dias falando, japoneses, eles estão mentindo. Isso aí é para poder fazer uma nova política. Então estão falando que está ruim, os números do Japão estão ruins, mas não estão ruins. Quem acompanha o canal está vendo que os números do Japão, mês após mês, ano após ano, estão ruins. Mas as pessoas insistem em fazer a coisa ao contrário. Pô, eu não sei de onde que existe tanto negacionismo. É muito tenso um negócio desse, mas continuando aqui. Então o índice de produção industrial de abril caiu. Tá? Mas para esses negacionistas subiu, tá? Mas ele caiu. A taxa de desemprego de abril foi de 2,5%, inalterada em relação ao mês anterior. Mas você vê que para o negacionista ele subiu, tá? Mas ele continua 2,5% e já tem mais de anos. Quem acompanha já o canal aqui há muito tempo deve se lembrar que esse 2,5% não muda. É um troço assim tenso demais, né? Taxa média nacional de disponibilidade de emprego foi de 1,26. Continua a mesma coisa de vários meses. Então você vê que a economia está estagnada. Não, mas para o negacionista subiu. Então eu não sei de onde que as pessoas tiram tanta, como é que eu falo assim, tanta ênfase em querer negar o óbvio. Pô, é tenso pra caramba, assim. E, como matéria principal, tá? Porque vieram me perguntar isso, eu não tinha nada, tá? Não tinha nada assim, não tinha visto nada, não estava sendo apresentada nada. Só que agora saiu, e saiu na própria televisão estatal do governo japonês, tá? Que é a NHK. Rumores de um grande desastre no Japão feito por Hong Kong. Né? Hong Kong está fazendo uma previsão que não é para o povo de Hong Kong viajar para o Japão, porque vai vir um grande desastre. Só que ele não falou que grande desastre é esse. Se vai ser um tsunami, se vai ser um terremoto, se vai ser as tarifas do Trump, ele não falou. Tá? Só falou. Então é aquela velha história, em base de especulação eu falo que eu sou bonito e rico. A única pessoa que acreditou foi minha esposa. Tá? E aí quando ela viu, depois que casou, ela viu que a realidade é diferente. Mas já dá para você ter ideia como é que a coisa é. Então tem que se tomar cuidado? Sim, eu vou trazer isso para você. Tá falando sobre essa especulação, tanto que saiu na mídia. Vou colocar só um pedacinho, só um spoiler. Ó. 香港では今年7月に日本で大災害が起きるという噂が出回り、一部で日本への旅行を控える動きが出ています。 Tá bom, né? Que é só spoiler. Tá bom? Depois eu trago ele inteiro. Até porque foi um videozinho rápido de 32 segundos, então dá para colocar ele inteiro. Mas vamos começar aqui, tá? Aí os preços das ações aqui no Japão caíram. Antes que eu esqueça, toda vez eu esqueço. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E se for no TikTok, clica lá no rosto do bonitão ali, tá? E, como é que fala assim? Começa a seguir lá no canal do TikTok também. Então agora você vê que nós temos 2 opções. YouTube e TikTok. Mas vamos lá? Então caiu o preço das ações aqui no Japão. Tá? Não adianta eu colocar porque muita gente não entende esses valores. Então, né? Pra gente ganhar tempo. Aí, né?
soltaram o seguinte comentário: o governo Trump recorreu da ordem do Tribunal do Comércio Internacional dos Estados Unidos para suspender as tarifas recíprocas. E os investidores estão cada vez mais convencidos que o futuro é difícil de prever. Por quê? Havia um tribunal nos Estados Unidos havia praticamente proibido o Trump de colocar essas tarifas. Praticamente cortando essas tarifas. Só que o Trump recorreu. Então, essas tarifas ainda estão valendo. Tá? Até que ponto? Vamos ver. Porque parece que o Trump ele tinha até o dia 9 do mês que vem para entrar com recurso. Então, se ele não entrar com recurso, dependendo, as tarifas não vão ser invalidadas. Aí o mundo volta ao normal, bonitinho. Mas se isso continuar, então, se o Trump conseguir ganhar, as tarifas continuam e continua o caos do mundo. Então, você já sabe que a parte está muito imprevisível. E quem já fechou negócio com o Trump, dependendo, se lascou. Porque fecharam o negócio, que agora a moeda de barganha, entre aspas, com essa liminar, né, da justiça lá americana, ela dá um novo fôlego para novas negociações. E nisso quem perde é o governo americano. Então o Trump começa, como é que se diz? Perder poder. E nisso, tanto que o Trump já está começando a ser motivo de chacota em vários locais. É tenso pra caramba. Tá? Mas continuando aqui, parece provável que o desenvolvimento em torno das medidas tarifárias continuem sendo um fator-chave na definição de acordos. Portanto, a atenção está voltada nos resultados da quarta rodada de negociações entre Japão e Estados Unidos, que vai ser para agora. Tá? Mas por enquanto eu pelo menos não vejo muita esperança. A não ser que o governo Trump, por causa desse problema das tarifas, comece a recuar e aceitar o que o Japão está falando. Qual que é a chance disso? Muito pequena. Mas de qualquer maneira, vamos ver o que vai acontecer. Então vamos pular de matéria aqui. Com a entrega do arroz estocado por meio de contratos discricionários, compras começaram a ser feitas, né, pelas pequenas e médias varejistas de 3 grandes redes de lojas de conveniência que se inscreveram sucessivamente. Porque o Family Mart ele havia inscrito, o governo como é que fala assim? Não colocou o nome dele, o que eu achei uma bruta sacanagem. Só que vai ter um novo, como é que fala assim? Um novo lote, que é um arroz mais antigo ainda, que vai sair mais barato. Isso, esse arroz. Como eu já havia explicado essa questão de depreciação no outro vídeo, não vou explicar nesse. Só que aí apareceu um monte de gente falando: japonês, mas é arroz velho, é que não sei o que. Olha, o governo ele não está obrigando ninguém a comprar. Se você não quer comprar esse arroz, não compre. Você não é obrigado. Aí daqui a pouco vai aparecer meia dúzia de gente falando assim: japonês, você precisa ser mais educado com as pessoas do seu canal. Você precisa ser mais educado, igual que escreveram para mim no vídeo passado. Você não precisa falar palavrão, você pode ser mais educado. Mas tem gente que se não tomar um choque, não aprende, não acorda. O governo está fazendo isso, mas a pessoa não é obrigada a comprar. Mas também não fique criticando o governo. Não fique criticando isso e aquilo. Porque o mundo não gira em volta dela. Não gira em volta das pessoas. O mundo é uma coisa muito grande. É uma coisa macro. E dentro dessa coisa macro tem os micros universos, que são você e eu. Só que o universo não tem que se adaptar a nós. O mundo não se adapta a nós. Tanto que você vê que o que impera ainda, dependendo, é a lei do mais forte. Tá duvidando do que eu falo? Vai lá, pega uma faquinha e vai no meio do mato, para ver se você aguenta sobreviver. E aí? Se você não tiver conhecimento de como fazer um fogo, como caçar, como fazer as coisas, porque você vai ter, dependendo, você vai ter que matar para comer. É a lei do mais forte. Então muita gente fica nesse mimimi miserável, mas esquece desse tipo de coisa. Então você tem que ser forte. Eu canso de falar, não adianta ficar de frescura. Você tem que ser forte, você tem que seguir em frente. Porque se você cair, o que vai ser de você? Porque são muitas poucas pessoas que estão dispostas a estender a mão para você. Geralmente, você conta numa mão, em uma mão só, ainda sobra dedo. Aquelas que estão realmente dispostas a ajudar você. Então,
Né? Vamos parar de frescura. Tá aí o arroz, tá aí. Quer comprar? Beleza. Não quer comprar? Porra, não critique. Tá? Não critique quem quer comprar, etc. Ah, japonês, mas vai virar ração de animal. Uai, e qual o problema? Se aquilo ali for muito velho e virar ração de animal, tá comestível? Tá no ponto? Pô, por que não comer? Tem tanta gente na África passando fome, tem tanta gente no Brasil passando fome que queria ter um pouquinho desse arroz que eles estão criticando aqui. Aí fica naquela ideia, ah, eu sou caridoso, é o cacete. Né? Vamos parar com esse tipo de coisa. Tem muita gente passando fome no mundo que gostaria de ter esse alimento sim. Mas digo, repito, não quer comprar? Não compre, mas não critique os outros que querem fazer isso. Tá? Mas continuando aqui. Após começar a aceitar as compras por meio de contratos discricionários de pequenas e médias varejistas no dia 30, o Family Mart solicitou a compra de 1.000 toneladas, enquanto o 7-Eleven Japan e o Lawson solicitaram a compra de 500 toneladas cada uma. O Family Mart, né, no caso a equipe de compras do arroz, realizou a reunião para discutir as vendas em sua sede em Tóquio na tarde do dia 30. Durante a palestra, eles discutiram que o arroz estocado seria embalado em sacos de 1 kg e vendido por 400 ienes, incluindo impostos, que o objetivo é começar a vender em todas as lojas do Japão no início do mês que vem. Só que o Koizumi, no caso assim, o Ministério do Koizumi não tinha acrescentado o Family Mart. Vamos ver se agora o Koizumi aceita o pedido do Family Mart. O diretor executivo Nobuto Togashi afirmou, você vê que ele afirmou ali, né? Acreditamos que mesmo que quem não conhece o chamado arroz velho achará fácil de comprá-lo e se for vendido em unidades de quilo. Queremos entregá-lo mais rapidamente às lojas de todo o país e levá-lo às mãos dos consumidores. O 7-Eleven e o Lawson também continuarão a considerar o momento e o método de vendas, porque parece que para o 7-Eleven e para o Lawson não vai ser a venda assim. Tá? Porque eu vi em outra matéria, parece que o 7-Eleven e o Lawson eles iam comprar esse arroz, mas eles iam fazer em forma de onigiri. Eles iam vender os onigiris com esse arroz mais barato. Então, consequentemente, o preço do onigiri iria diminuir. Diz a lenda. Tá? Vai ser isso? Só Deus sabe, mas eu tenho saído muitas matérias. Tá? Então, se você pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, você vai montando quebra-cabeça. Igual que o Koizumi já havia falado também em uma outra palestra que ele deu. Que os 300.000 toneladas de arroz equivale apenas a 5% de um consumo anual no Japão. É muito pouco. Por isso que eu falo que nesse ponto eu fico muito puto que quem critica esse tipo de coisa. Quer criticar, pô? Se faça com, como é que se fala? Com propriedade de causa. Mas não critique quem está querendo comprar. Ah, é ração para animal. Pô, não interessa, tem muita gente passando fome. Tem muita gente querendo esse arroz. Então não critique a pessoa que está numa situação ruim. Ou mesmo o governo que está soltando isso. Porque a pessoa que está criticando, ela tem condições de fazer melhor? Ela tem condições de comprar 300.000 toneladas do arroz coxa e vender mais barato? Se a pessoa tiver condições de fazer, eu aceito a crítica da pessoa. Se ela não tiver, fica quieto. Tá? Porque isso aí é hipocrisia. É uma pessoa hipócrita. Sobre isso, o ministro da Agricultura do Japão, Koizumi, disse em uma coletiva de imprensa após a reunião do gabinete, abordando as condições de contrato de que o volume anual da movimentação fosse superior a 10.000 toneladas. Lojas de conveniência não se enquadram no limite de 10.000 toneladas. Então não estavam sujeitas ao contrato. Pronto, agora ele explicou. Por que o Family Mart ali de começo foi chutado. Acho que isso não inclui o movimento dos onigiris, no caso dos bolinhos de arroz, e caixas de bentô nas 10.000 toneladas. Então você vê que para ele, essa venda na parte já da comida pronta não rola. O negócio é pegar o arroz cru e repassar para o povo.
Aí a pessoa decide o que ela vai fazer. Tanto que o Sukiá parece que fez o pedido de 1.200 toneladas. Não sei se foi aceito o pedido do Sukiá, não foi falado, tá? Mas você vê que o Family Mart foi recusado. Então você vê que tem algumas empresas menores de comidas que estão tentando comprar também. Então Koizumi disse: pretendemos ser mais flexíveis na mudança da forma dos contratos discricionários. Se as lojas de conveniências lidassem com os produtos, uma quantidade considerável será vendida. Gostaríamos de analisar esse aspecto também e responder adequadamente, indicando sua intenção de responder com mais flexibilidade enquanto monitora o status das solicitações do novo sistema de contrato discricionário, que entrou em vigor hoje, dia 30. Então você vê que a notícia que eu estou trazendo é para você fresquinha. Tá? Agora vamos aqui, pulando de matéria. A partir daqui fica bom, hein? Isso aqui como é que fala assim? Pro povo que fala que o Japão tá bom, preste mais atenção do que o normal. Ó. O índice de o índice de produção industrial de abril, que indica que a atividade produtiva empresarial caiu pela primeira vez em 3 meses, devido à redução na produção das máquinas de produção, né, e para exportação. De acordo com o Ministério da Economia do Japão, o índice de produção de mineração e manufatura para abril foi de 101,5 numa base de 100, com uma queda de 0,9% em relação ao mesmo mês do anterior. É a primeira redução em 3 meses. Só molhar o bico aqui que a boca está ficando seca. Dos 15 setores pesquisados, 6 apresentaram declínio. Destes, a indústria de máquinas de produção teve uma queda de 8,7% em relação ao mês anterior, devido à redução nas exportações de equipamentos de fabricação de telas de LCD para televisores. Além disso, a indústria de máquinas de transporte caiu 7% devido à redução na produção de peças para aeronaves para exportação. E a indústria dos produtos metálicos caiu 3,7% devido ao impacto do trabalho de manutenção em uma das fábricas que produz latas de alumínio para bebidas. E o Ministério da Economia do Japão manteve sua avaliação de que a tendência atual da economia como progresso gradual, pois espera que a atividade de produção cooperativa aumente em maio, mas diminua em junho. Então você vê que aqui fica muito bem evidente aquela maracutaia que eu já estava mostrando, que um mês sobe, um mês desce, um mês sobe, um mês desce. Então o Japão nunca vai poder declarar recessão por causa desse tipo de coisa. Tá? Então você vê que existe muita safadeza nesse meio. Eu venho falando isso aí já tem alguns anos. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui, que eu te mostro o tamanho da safadeza que eles vêm fazendo, ano após ano. Em relação às perspectivas futuras, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria declarou: há relatos em alguns setores de que as remessas para os Estados Unidos estão sendo suspensas devido ao impacto das políticas tarifárias. Estamos ouvindo preocupações sobre o futuro de uma ampla gama de setores, por isso continuaremos monitorando a situação. Então já dá para você ter uma ideia que a parte tarifária está começando a apresentar problemas agora. De quando o Trump anunciou, ele está começando a aparecer agora os problemas. E como eu havia falado, quando começou a dar o rebu, eu fiz todos os prospectos ali, que eu achei que são pertinentes, e eu havia avisado. Não iria começar naquele ponto, iria começar depois de um certo tempo. Porque leva tempo para poder escoar a produção, para quando tiver os novos pedidos, aí sim o buraco era mais embaixo. E você vê que teve aquela corrida, tanto que a Toyota anunciou lucros, né, assim, exorbitantes, porque correram com a produção para chegar antes
do aumento das tarifas. Aí nós vamos ver daqui para frente, né, o que vai dar. Então você vê que já está começando a aparecer, O próprio Ministério da Economia do Japão já está relatando. Há relatos de alguns setores de que as remessas para os Estados Unidos estão sendo suspensas devido ao impacto nas políticas tarifárias. Só que o que acontece? Menos horas trabalhadas, menos trabalhos. Aqui no Japão as pessoas ganham por hora, então menos dinheiro no bolso dessas pessoas. E assim vai. Dependendo da situação, vai chegar ao ponto de demissões. Simples. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Vamos pular de matéria. A taxa de desemprego em abril foi de 2,5%. Você vê que continua 2,5%, já tem meses a fio também. De acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, a taxa de desemprego nacional no mês passado, aqui no Japão, foi de 2,5%, inalterada em relação ao mês anterior. Então você vê que a economia não cresceu e também não diminuiu. Praticamente estagnou. E ainda assim, tem um bando de chapéu de alumínio falando que a economia do Japão tá boa. Tá joinha. Que eu estou mentindo e que o governo está mentindo. Pois é, né? Isso aqui são os próprios números do governo. De acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, o número de pessoas empregadas no mês passado foi de 67,96 milhões. Um aumento de 460 mil em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando o 33º mês consecutivo de aumento. Então você vê que todos os meses aumentam o número de pessoas empregadas no Japão. Diz ele. Mas não diminui a taxa de desemprego. Esse é o estranho. Eu nunca consegui entender esse cálculo do governo japonês. Que o desemprego não cai, mas o número de pessoas empregadas todos os meses aumenta. Teria que ser uma balança, né? Para poder, tipo, aumentou o desemprego, diminui o número de pessoas empregadas. Seria a mesma coisa. Aumentou o número de pessoas empregadas, diminui o número de desempregados. Mas no Japão não, eu não sei como é que eles conseguem fazer esse cálculo. Eu canso de falar isso, praticamente eu falo a mesma coisa todos os meses, parece déjà vu, ou déjà vu, né? De acordo com a pronúncia. Mas é tenso pra caramba. Mas continuando aqui. Além disso, o número de funcionários regulares empregados foi de 37,09, com um aumento de 430 mil em relação ao mesmo mês do ano passado. E o maior desde janeiro de 2013, quando as estatísticas começaram a ser coletadas. Então vamos analisar isso aqui. Então, se funcionários regulares são 430 mil e houve um aumento de 460 mil, então houve um aumento de 30 mil em empregados irregulares. O que é empregados irregulares? Arubaito, part-time, como é que fala assim? Pessoas que fazem bico, haken, kaisha, tá? Empreiteiras são considerados também. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa está ficando, né, bem esquisitinha ali. Mas esses números são bem estranhos, por sinal. Enquanto isso, o número de pessoas completamente desempregadas foi de 1,88 milhão, com uma queda de 50 mil em relação ao mesmo mês do ano passado. Como resultado, a taxa de desemprego nacional, excluindo fatores sazonais, foi de 2,5%, inalterada em relação ao mesmo mês em relação ao mês anterior. Vocês entenderam isso? Você conseguiu entender isso? Eu vou ler de novo. Enquanto o número de pessoas completamente desempregadas foi de 1,88 milhão, com uma queda de 50 mil em relação ao mês passado, até aí tudo bem. Como resultado, a taxa de desemprego nacional, excluindo fatores sazonais, foi de 2,5%, inalterada em relação ao mês anterior. Não faz sentido. Japonês, o que você está bugando? Porque aqui ele está falando que diminuiu, houve uma queda de menos 50 mil em relação ao mesmo mês do mês passado, né? Mesmo mês do ano passado. Só que, não. Agora entendi que essa queda em relação ao ano passado. Só que a taxa inalterada foi em relação ao mês passado. Então um é o ano passado, o outro é mês passado. Agora ficou a coisa ficou clara. Então já dá para você ter ideia aqui, ó, 2,5
está estagnado. Então você vê que a economia do Japão não está crescendo. Ela não retrai, mas ela não cresce também, estagnou, de acordo com o governo. E já tem mais de um ano nessa brincadeira. Ainda tem gente falando que a economia do Japão está boa e que é balela do Ishiba para implementar políticas novas. Mas você vê que os números não mudam, esse é o grande problema. Em relação ao número recorde de funcionários e empregados em tempo integral, o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações declarou: acredita-se que isso se deva ao início do novo ano fiscal e um aumento no número de mulheres empregadas em tempo integral. Então você vê que eles colocam sempre a culpa da mulher ali. Tá? Mas é necessário continuar monitorando de perto as tendências futuras de empregados e desempregados. Então você vê que a economia do Japão não cresceu, não melhorou. Mas ainda assim, né? Vamos pular aqui. A taxa nacional de disponibilidade de empregos em abril foi de 1,26 vezes, no mesmo nível de março. Então você vê que eles colocam uma perspectiva para abril, outra para março, é um troço assim, hein? Vamos lá. A taxa média nacional de disponibilidade de emprego em abril foi de 1,26 vezes, o mesmo nível de março. Então você vê que não mudou. Você vê que o Japão está estagnado. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar declarou, agora é o Ministério do Trabalho do Japão, devido ao impacto do Osaka Kansai Expo, houve relatos de escassez de mão de obra no setor de segurança e em outros setores, enquanto um aumento nos preços levou a um aumento na atividade de procura de emprego. Então você vê que a inflação aqui no Japão está forçando as pessoas a procurarem emprego, de várias formas. Por isso que eu falo para você, que pretende vir para o Japão trabalhar. Quer vir? Não há problema algum. Mas venha com um certo plano preparado. Porque se acontecer alguma coisa, você tem como se segurar. Porque você vê que a coisa está ficando estranha. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, a taxa média nacional de disponibilidade de emprego, que indica quantas vagas existem para cada pessoa procurando emprego, foi de 1,26 em abril, que é o mesmo nível de março. Só que o grande problema disso aqui é que eles colocam tudo num balaio de gato só. Porque se for olhar a disponibilidade de emprego, no caso, para as pessoas com especializações e sem especializações, os números seriam muito diferentes. Tá? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Mas continuando aqui. Observando a proporção efetiva de empregos por estado, aqui no Japão, e por local de emprego, qual que é a mais alta? Diz pro Japa aqui, se você acompanha o canal há muito tempo, você deve saber. Sim, é isso mesmo que você falou, Fukui, continua isso. Tá? Com 1,87 vezes, seguida pelo estado de Kagawa, com 1,72 vezes, e pelo estado de Yamaguchi, com 1,70 vezes. Osaka continua reinando como o estado com menos empregos, com 1,05 vezes, seguida por Fukuoka com 1,06 e Hokkaido com 1,08. O que me chama muita atenção para Hokkaido, tá? Ter poucos empregos, porque o Hokkaido é muito isolado e tem menos empregos, né? Então você vê que lá o povo tá pegando, como é que fala assim, o boi pelo chifre mesmo, né? Então se você quiser arrumar emprego fácil, vá para Fukui, que é quase 2. Desculpa. É quase 2 vagas para uma pessoa, tá? De acordo com a estatística aqui. Mas repito, tem aquele problema das especializações também, tá? Que eles colocam tudo junto e eles não discriminam, isso fica meio complicado. E observando o número de vagas, o número de novas vagas de emprego por setor em comparação ao mesmo mês do ano passado, houve um aumento de 9% em informações e comunicações e 8,3% em setores de serviço não classificados em outras partes, como segurança e manutenção predial, enquanto houve uma queda de 4,4%
em serviços relacionados à vida e entretenimento e 1,8% em serviços de acomodação, alimentação e bebidas. Se houve uma queda no número de contratações, no caso da parte do turismo, como é que esse povo ainda vem falar em relação à escassez de mão de obra? Você vê que eles usam as palavras assim muito convenientes para poder justificar certas coisas muito complicadas. Então tem que se tomar muito cuidado, sim. Por isso que eu falo, tome muito cuidado que você escuta, que nem tudo que reluz é ouro. Tá? No Ministério do Trabalho do Japão afirma, devido ao impacto da Expo Osaka, a Hello Work recebeu reclamações sobre a escassez de funcionários em setores como segurança. E o número de vagas de emprego também está aumentando em setores de manufatura e construção. Mas isso aqui nós estamos falando, essa parte, o governo está falando só para o lado de Osaka. Não está falando do resto do Japão em si. Por outro lado, há relatos em que o cenário de aumento de preços, as pessoas estão trabalhando em 2 empregos e aquelas que buscam iniciar novos estão se tornando mais ativas na busca por trabalho. Por isso é necessário ficar de olho nas tendências futuras. Eu vou até molhar o bico aqui que eu preciso ler de novo. Há relatos que, em um cenário de aumento de preços, as pessoas estão trabalhando em 2 empregos. E aquelas que buscam iniciar novos estão se tornando mais ativas por busca de trabalho. Então você vê que a vida do japonês está mudando. Antes era difícil você escutar japoneses trabalhando em 2 empregos. Sempre existiu e sempre existirá. Mas o governo, o próprio governo falando, declarando, é diferente. Há quanto tempo você acompanha o canal que você escutou que as pessoas estão procurando 2 empregos? É tenso, né? Então você vê que as coisas estão mudando aqui no Japão. Quer crescer na vida aqui no Japão, vai ter que trabalhar, vai ter que ralar, vai ter que fazer alguma coisa. Não adianta querer ficar paradinho, achando que as coisas vão dar tudo certo dependendo, porque dependendo não vão. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E a última matéria aqui, agora vamos lá para os rumores do grande desastre do Japão, prescrito por Hong Kong. Olha só. 香港では今年7月に日本で大災害が起きるという噂が出回り、一部で日本への旅行を控える動きが出ています。これを受けて日本政府観光局香港事務所は、広まっている地震の日にちや場所には科学的な根拠はない。旅行を判断する際には公的な機関が発表する科学的な情報を参考にすることを勧めるとして、冷静な対応を呼びかけるコメントを出しました。 Então vamos lá. Em Hong Kong, circulam rumores de que um grande desastre ocorrerá no Japão em julho deste ano, levando algumas pessoas a evitarem a viajar para o Japão. Em resposta, a Organização Nacional do Turismo do Japão emitiu uma declaração dizendo que não há nada em uma base científica para os rumores e está pedindo calma. Em Hong Kong, este ano, um desenho animado supostamente previu um grande desastre no Japão para o dia 5 de julho, bem como comentários de um mestre local de Feng Shui pedindo que as pessoas evitassem viajar para o Japão. Foram apresentados um após outro nas redes sociais. Há uma tendência entre as pessoas de evitar viajar para o Japão e algumas companhias aéreas estão reduzindo o número de voos em algumas rotas a partir desse mês. Então você vê que a coisa tomou uma escalada bem grande para as companhias aéreas diminuírem o número de voos, porque houve uma queda e foi uma queda expressiva. Em resposta, o escritório de Hong Kong da Organização Nacional de Turismo do Japão emitiu um comunicado pedindo calma, dizendo: os rumores que circulam atualmente sobre a data e o local do terremoto não têm base científica.
Recomendamos que você consulte as informações científicas divulgadas por instituições públicas ao tomar decisões de viagem. Bom, isso é fato, tá? Geralmente é isso aí que você tem que fazer. Muita gente marca as viagens, mas não fazem eles não olham a parte da agência meteorológica. E nisso pode ser quando dá aquele problema de comprar passagem num dia que vai dar muita nevasca com risco de cancelamento de voo. Pode acontecer, mas a pessoa poderia ter feito alguma coisa para minimizar isso? Poderia. Que se ela tivesse olhado as previsões para a viagem, poderia ter pulado esse dia. Ou ter remarcado a passagem para algum outro dia. Mas continuando aqui. No entanto, no mês passado, o número de pessoas que visitaram o Japão vindas de Hong Kong aumentou em mais de 40% em comparação ao mesmo período do ano passado, devido às novas rotas regionais e feriados prolongados. O escritório de turismo de Hong Kong declarou: "Não podemos prever até onde o impacto dos rumores se espalhará, mas continuaremos a fazer o possível para fornecer as informações precisas." Aí tem uma outra matéria aqui, tá? Vou trazer isso para você também. Espera aí, deixa eu só fazer diferente aqui, senão eu vou fazer caquinha. Estou fazendo caquinha. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Algo estranho está acontecendo atualmente com os voos regulares conectados entre várias partes do país com Hong Kong. Tokushima, onde o serviço acabou de começar, reduzirá o número de voos a partir do mês que vem. Também disponível para Sendai, Fukuoka, Sapporo, etc. Mas o porquê disso? O turismo receptivo deveria estar indo bem. Depois de investigar, descobrimos a influência se dava aos rumores de um desastre. Achávamos que seria um pilar importante do turismo, então promovemos para as pessoas em Hong Kong e Tokushima. É uma pena que o serviço esteja sendo cortado justamente quando precisávamos estar perto disso. Foi o que o chefe da seção responsável para atrair os turistas para a província de Tokushima. A província de Tokushima iniciou voos regulares para Hong Kong em novembro do ano passado. Então, como é que se diz? Boatos espalhando aqui. Tá? Então, porque aqui é a primeira parte, eu pulei um pedação, porque eu só estava falando essa parte dos voos que estão sendo cortados. O que está acontecendo? Além da crescente incerteza em torno da situação econômica global, um boato está se espalhando em Hong Kong de que um grande desastre ocorrerá no dia 5 de julho de 2025. O boato começou com um mangá japonês. Os vídeos incluem afirmações como: "Tive um sonho em que o Japão foi atingido por um enorme tsunami." Foram divulgados por influenciadores no YouTube e estão se espalhando também por Hong Kong. E teve brasileiros gravando isso. É aquela velha história. Tá? É a primeira vez que eu estou vendo isso aqui, né? Eu não procurei ver esse tipo de matéria. Apareceu para mim aqui ontem, então já estou trazendo para você. Mas é um tipo de coisa que no normal eu não iria trazer. Mas por que eu trouxe? Porque eu recebi uma mensagem de uma pessoa ontem. Eu tenho um filho no Japão, eu recebi esse tipo de coisa assim. Então você vê que as pessoas ficam preocupadas com certos boatos, certas coisas. Porque isso aqui é um boato. É aquela velha ideia da fé. Não é igual a fé dos kardecistas, que eles falam que é aquela fé raciocinada. Não, isso aqui é fé mesmo, aquela famosa fé cega. Vai acontecer tal coisa no dia 5, então já vou me preparar. Baseado em quê? Não. Foi baseado numa previsão de futuro de um mangá. Isso aqui é igual fé cega. Não tem o que falar. É muito tenso esse tipo de coisa. O pior é que tem gente
Porque para ganhar clique ainda divulga um troço desse, né? Mas vida que se segue. Então tá errado esse tipo de coisa, não tá, mas pô, eu tenho que tentar ser um pouquinho mais sensato no mundo também, né? Mas continuando aqui. Esse boato não tem base científica. A Agência Meteorológica do Japão afirma: com o conhecimento científico atual, não é possível prever o momento específico, a localização ou escala de terremotos ou erupções. Não há. Por isso que quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu sempre falei: tenha a sua mochilinha de emergência para quando você precisar de correr. Porque não dá tempo. Começou a tremer, você para terremoto que eu vou fazer minha malinha e depois vou correr. Não dá para você fazer isso. É igual o tsunami. O tsunami tá vindo, para. Que eu tô correndo. Não dá. Então as pessoas já têm que estar preparadas para isso. Eu tenho minha malinha pronta aqui. Porque se precisar, tá tranquilo. Tanto que um pouco das coisas que eu tenho, que se precisar de correr, garrafas de água, etc., já tá tudo dentro do carro. Não fica dentro de casa, fica dentro do carro, porque se a casa cair, como é que eu carrego? Mas no carro ali, minha chance de eu catar o carro e conseguir correr é maior, dependendo da situação. Porque, de acordo igual com aquele problema que teve em Fukushima, muita gente estava vivendo dentro dos carros. Eles conseguiram, deu tempo de pegar o carro e correr. Muitos conseguiram, muitos não conseguiram. Então isso é uma questão de sorte, é uma questão de sorte. Mas você pode tentar fazer as coisas para mitigar o dano. Mas se você não fizer nada para mitigar o dano, pô, aí fica muito complicado, porque aí você vai depender realmente da doação alheia. E você vai estar sujeito a qualquer coisa que acontecer no caminho. Se você tiver com sede e não tiver um filtro, como eu cansei de falar para as pessoas comprarem um filtro aqui no Japão, aqueles filtros portáteis e etc. Para emergência, se você não tiver um filtro, você vai ter que beber aquela água barrenta, cheia de micróbio, da forma que tiver, porque senão você vai ficar com sede. Seu corpo desidratando, ele entra em colapso e você vai para a terra do pé junto, por falta de líquido. Isso acontece? Isso acontece. Ou vai ter que beber aquela água barrenta toda nojenta. Se você tiver um filtro, é diferente. Tá? Então existem pequenas pequenas preparações que dá para as pessoas fazerem no dia a dia para, contornar certas situações. E o que muito não faz. É complicado? É, mas continuando aqui a matéria. Um casal na faixa dos 50 anos, que visita o Japão 3 ou 4 vezes por ano, decidiu adiar a viagem ao Japão, por causa desse boato. Em Hong Kong, recentemente, o desenho animado, que se tornou a fonte do boato, foi repetidamente apresentado em sites de notícia e em outros meios de comunicação, e a estimativa revisada para o país sobre os danos causados pelo grande terremoto do Nankai foi divulgada em março desse ano, que também ajudou a ser amplamente divulgado por causa do caos ali. Em Hong Kong, o Feng Shui, uma maneira de divulgar várias coisas com base no terreno e na direção, está profundamente enraizada na vida cotidiana. No entanto, vários mestres de Feng Shui têm pedido, no YouTube e em outras plataformas, que as pessoas evitem de viajar para lá, alertando sobre um grande desastre que vai ocorrer no Japão. O Facebook, o YouTube e os noticiários estão noticiando as possibilidades de um grande terremoto. Então estou com medo e não quero ir mais para o Japão, disse a mulher ali. Né? Esse boato se espalhou pela primeira vez no Japão depois que influenciadores divulgaram as lendas urbanas, pelo YouTube e em outras plataformas. Uma análise da NHK sobre a distribuição dos vídeos no YouTube descobriram que havia pelo menos 1.400 vídeos disso aí. Tanto que, olha, saiu um vídeo também, tá? No Saturday Watch 9,
do Didibori no dia 26 de abril, tá? Que dá para as pessoas assistirem sobre esse tipo de boato aqui no Japão. Vídeos em japonês relacionados a julho de 2025 com um total de mais de 100 milhões de visualizações. Por isso que eu falo, muita gente está fazendo essas coisas para ganhar visualização. A pessoa, desculpa o termo, tá? Ela tá pouco se lascando, para não falar assim, tá pouco se fudendo. Porque vai acontecer, não, eu quero visualizações. Só que tem pessoas que elas entram em pânico, elas, dão uma pirada na batatinha com determinadas informações. E esse tipo de informação assim, dependendo, sem base fundada nenhuma, isso atiça o lado toque de algumas pessoas. E essa parte desse toque, esse transtorno, isso deixa a vida da pessoa um caos. Tá? Então tem que se tomar cuidado até pela qualidade da vida da pessoa em relação a esse tipo de coisa. Dá muito problema. Olha só o tamanho da proporção que isso tomou. O número de vídeos começou a aumentar por volta de 2023 e disparou nesse ano. Até 25 de abril havia mais de 1.000 novos títulos lançados. Algumas pessoas afirmam que em 2025 um meteorito cairá no Japão, ou um grande terremoto acontecerá no Vale de Nankai, ou um vulcão entrará em erupção. E outros dizendo, os profetas também disseram isso. Faz sentido para você? No caso do Nankai, existe a previsão. Então, se acontecesse, seria mais uma autoprevisão, porque já está relacionado a acontecer. Tanto que o governo japonês falou, isso pode acontecer dentro de 30 anos. Só que uma janela de 30 anos é muito espaço para você fazer uma previsão. Vulcão você tem para tudo quanto é lado aqui no Japão. E tem os vulcões marítimos também. Então você vê que se der um terremoto, pode atiçar os vulcões, etc. Então você vê que eles usam certas coisas já para falar o que tem, o que está, né, que pode ser realmente acontecer no Japão. Questão de vulcão, terremoto, tsunami. Você vê que até meteorito vai cair. Você vê que o povo, para falar as coisas assim, falta de noção mesmo, né? Mais de 50 vídeos relacionados no TikTok foram vistos com um total de mais de 40 milhões de vezes. Esse boato não tem base científica, também se espalhou pelo exterior. Desde o final do ano passado, vem se espalhando principalmente em Hong Kong e Taiwan. Pelo menos 220 vídeos sobre o tópico usando caracteres chineses tradicionais, como são usados nas regiões, foram encontrados no YouTube com um total combinado de 52 milhões de visualizações. Olha aí. Vídeos na mídia local de um mestre de Feng Shui dizendo: é melhor não viajar para o Japão mesmo em abril. Estão se tornando virais. Você vê que em abril aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Olha aí. Após o terremoto devastador no centro de Myanmar em março, também houve um aumento acentuado nos casos que foi associado a um profeta tailandês. O TikTok também tem postagens em inglês, tailandês e vietnamita, e algumas das quais foram visualizadas mais de 2 milhões de vezes. Isso porque eles não contaram os brasileiros, tá? Que teve brasileiros fazendo a mesma coisa. Então, aí estão começando a falar das viagens aqui de novo, tá? No caso, parará. Que está dando transtorno lá para as empresas de turismo, né? Parará, tarará. Por que um boato se espalha a ponto de impactar a sociedade? Porque o povo já está vivendo um caos na cabeça. Aí passa um terremoto aqui, pô, determinadas pessoas, ela entra em parafuso por causa disso. O professor Masato Kadimoto, da Universidade de Hong Kong, especialista em distribuição de informações na Ásia, analisa de seguinte forma. Em Hong Kong, os vídeos e postagens em redes sociais relacionados a julho de 2025 já estavam circulando. Então você vê que a data limite está chegando e as pessoas entram mais em parafuso ainda. No final de março foram anunciadas novas estimativas de danos para o terremoto do Nankai-Truog. Fato. Tanto que o governo ele diminuiu um pouco as estatísticas, que o estrago era muito maior.
Depois disso, youtubers e mestres de Feng Shui se interessaram pelo conteúdo do mangá e o fez que se espalhasse rapidamente. Acredita-se também que um alerta emitido pela embaixada chinesa em Tóquio em abril, em resposta às novas estimativas de danos causados pelo terremoto do Nankai, também tenha desempenhado um papel. Depois de mencionar danos estimados, a carta afirma: pedimos que você tome providências seguras para viajar ou estudar no Japão e considere cuidadosamente qualquer compra de imóvel. Mas esse tipo de coisa aqui é o que as pessoas deveriam ter o tempo todo aqui no Japão. Porque aqui nós vivemos, canso de falar, aqui nós vivemos num país que um terremoto ele pode dar a qualquer momento. Um terremoto que estraga mesmo, arrebenta, pode acontecer a qualquer momento. Ninguém está imune disso aqui no Japão. Só que as pessoas vivem a vida como se não fosse isso acontecer, não tivesse a possibilidade disso acontecer. Só que na hora que acontece, fica olhando com cara de paisagem, falando, e agora, o que eu faço? Pô, porque perde tudo dependendo. Então, existem vários problemas assim, com certeza. No passado, rumores com base científica que exploram os medos das pessoas foram disseminados muitas vezes. Voltando no tempo, temos a grande profecia de Nostradamus, que previu a extinção humana no final do século XX e a profecia maia em 2012. Mas estamos todos aqui. Eu sou um sobrevivente, que eu já passei por tudo quanto é tipo de profecia e ainda estou aqui. Tá? No verão passado, quando as informações de emergência foram divulgadas sobre o terremoto de Nankai, informações falsas e infundadas alegando que um grande terremoto ocorreria no dia 14 de agosto de 2024 e se espalharam no X, com a postagem sendo visualizada em mais de 35 milhões de vezes. É uns troços tensos pra caramba. Então você vê que tem gente que faz as coisas assim, tudo para ganhar visualizações. E esse tipo de coisa é uma... Esse tipo de coisa, para a saúde mental de algumas pessoas, não são para todos, tá? Mas para algumas pessoas, isso causa um estrago que se as pessoas tivessem um pouco mais... Agora eu vou falar aquela palavra de empatia e se importasse realmente com os outros e não com cliques para ganhar dinheiro, não faria. Porque tem gente que, para ganhar clique, ela não se importa de ter que atropelar o amiguinho do lado. Ou uma pessoa que tem problema de toque, ela entrar em parafuso com aquela informação que ela está dando. Mas aquela informação que ela está dando, ela é correta? Ela é certa? Ela é fidedigna? Não, não é. Esse é o grande problema. Por isso que eu falo que, no meu caso, eu nunca traria esse tipo de informação assim. Geralmente, quando eu trouxe do Nankai Trogue, foi o quê? Postagem do governo japonês. Tem uma fonte oficial falando. Diferentemente, o mangá fez a previsão. Posso engolir, como que assim, morder a língua se acontecer algum dia 25, no dia 5? Pode ser que aconteça, sim, eu posso dar minha cara, tá? Pode ser que aconteça. Porque esse tipo de coisa é aquela famosa fé cega. Pode ser que aconteça, sim, existe a probabilidade, sim. Dá para ser descartado? Não. Por que não dá para ser descartado? Porque nós não conseguimos prever terremotos. Fato. Então eu não posso negar 100% que isso não vai acontecer. Mas eu também não posso afirmar que isso não vai acontecer. Seria muito, como é que fala assim, irresponsabilidade minha. Mas a única coisa que eu posso falar é o quê? Faça suas preparações e leve a sua vida normalmente. Se acontecer alguma coisa, reportarei aqui. Mas no contrário, não entre em parafuso e siga a vida tranquila, normalmente. Tá? O que saiu na televisão estatal japonesa, do governo japonês, em relação a esse desastre que vai acontecer, acabei de trazer para você. Se você quiser acreditar em mim, tudo bem. Se não quiser, segue a vida, você continua vendo as outras pessoas, procura as outras informações, né? E faça a sua preparação. Ou, se você não morar no Japão, comece a rezar pela alma daqueles que estão aqui, que pode ser que, se isso acontecer, vai matar um monte de gente. Caso aconteça. Tem certeza disso? Não tem. Então nós vivemos num grande e se.
Tá? E se abre, como é que fala assim, procedência para um monte de coisa. Esse é o grande problema. Então espero que com essas informações que eu trouxe para você, você fique um pouco mais tranquilo, tá? Em relação a todo esse caos, desse rumor, que isso aqui é um grande de um rumor, tá? Sobre esse terremoto, não dá para saber terremoto, tá? Desse grande desastre que vai acontecer para cá. Porque aqui eles não falam se é terremoto, se é tsunami, se é taifu que vai passar, porque existe a possibilidade do taifu passar também, passar destruindo tudo. Não dá para saber. Tá? Então, pelo amor de Deus, se puderem, parem de ficar divulgando esse tipo de coisa. Porque isso aqui faz mais mal para as pessoas do que para bem. Tá? Esse é o meu pedido. Claro que muita gente vai dar uma banana para mim, etc. Né? Mas vida que se segue. Né? Mas fica aqui meu pedido. Quem puder não divulgar esse tipo de informação, não divulgue. Tá? Não passe para frente. Porque isso aqui não é bom. Tá falando, desastre. Não, larga para lá. Vai tocar a vida. Você vê que, no caso, um relatório do governo japonês impacta muito mais sua vida do que isso aqui. Principalmente esse relatório do governo japonês, na parte de emprego e desemprego, impacta muito mais sua vida do que isso aqui. Mas, vida que se segue. Tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui, Maido.